Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean todos ustedes al podcast de la insólita experiencia Insólita Podcast. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia de los Johaneros Go y la invitación para que usted se quede durante los próximos minutos en esta entrevista con Ricky Medeiros. Él es un investigador, un escritor brasileño que nos habla acerca del viaje hacia la luz. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué sucede cuando una persona fallece? Cuando su corazón deja de palpitar, cuando en sí deja de respirar. De eso nos habla en esta interesante entrevista Ricky Medeiros. Así que la invitación para que usted se quede aquí, la escuche y nos regale un comentario aquí precisamente debajo de esta transmisión. Así que vamos a escuchar entonces a Ricky Medeiros. Señor Ricky Medeiros, un gusto. El gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre mi libro Un viaje hacia la luz que estoy lanzando ahora en México. Así es, un viaje hacia la luz que fue presentado, que tiene prácticamente unas cuantas semanas de haber salido a la luz pública en territorio mexicano. ¿Y cuál ha sido la aceptación, señor Ricky Medeiros? Pelo los poco tiempo que estoy aquí, la recepción es muy buena. Yo estoy muy grato al pueblo mexicano. Muy cariñoso, muy interesados en el asunto del libro. Muy bien. ¿Y también nos acompaña? Arnoldo Lagner, soy el editor para lengua castellana del libro y bueno, es para mí también una verdadera revelación y un gusto tener a un autor como señor Medeiros como parte de la editorial. Así es. ¿Y este libro es de la editorial? Alama, editorial Alama, y es parte de nuestra colección de espiritualidad. Exactamente. Señor Ricky Medeiros, sí. La gente que llegue a comprar este libro de Un viaje hacia la luz, ¿qué puede encontrar en él? Sí, un crítico en Brasil habló que el libro es un conforto, un consuelo para las personas que van a atravesar la muerte y una esperanza para las personas que fican. Los que se quedan. Que se quedan. Pero eu também acho que é uma esperança para as pessoas que vão e um consolo para as pessoas que ficam. O libreto é sobre o que acontece depois da morte. E que sucede depois da morte? O que sucede depois da morte é a continuação da sua vida aqui. Não é nada misterioso, nada anormal, nada místico, porque nossa essência real é um espírito. Nosso tempo que nós passamos aqui na Terra é uma escola. Quando terminamos a escola, volvemos a nosso mundo real. Então, o livro conta 5 histórias. Uma história de uma viúva que, quando passa pelo outro lado, habla: que sentido minha vida? Eu vivi sem amor. Eu acordava de manhã, tomasse café, trabalhava, voltasse do trabalho, comia, dormia. Que sentido é minha vida? Um outro personagem é um criminoso nazista que participou do Holocausto. Tem perdão para ele? Tem redenção para um espírito assim? Um outro personagem é uma chica chamada Marianne, uma negra que foi baleada em uma guerra de drogas em Los Angeles. E uma indagação, quando ela passa para outra vida, ela pergunta: por que eu vivi 16 anos na Terra em pobreza e miséria e 10 quilômetros do meu bairro, de minha casa, umas chicas vivem com dinheiro, com oportunidade? Onde está a justiça? Depois temos uma outra personagem chamado Jeffrey, que vai se encarnar, vai volver à Terra como um homem homossexual que vai morrer de SIDA. De AIDS, ok? De AIDS, ok? Então, através dessas personagens, através desses contos, eu falo sobre o sentido da nossa vida. Por que estamos aqui? O que acontece quando não estamos mais aqui? Quais são as responsabilidades que nós temos?
Exactamente, entonces son 5 historias contadas en este libro Un viaje hacia la Sim, luz, sim, donde las personas pueden encontrar, bueno, pues ese paso entre la vida y la muerte. sim. ¿Qué sucede? Y sobre todo a mí lo que me llama la atención de esta historia que usted menciona del Holocausto, Sim. o sea, una persona que vivió todo ese esa cri- crisis, pongámoslo así. um criminoso nazista, que alemão que se suicidou depois da guerra. A ver, pero este personaje era un nazi. Era Sim, un um nazista. militar nazi, Ah, ok. exactamente. Um militar nazi. Então, Participa en el holocausto. participou. Então, ele pergunta, ele abre com um espírito professor, um mestre maior, se tudo é seu destino, eu sou um herói, porque eu cumpri meu papel. Como você está enganado? Claro, qué barbaridad. A mí lo que me llama la atención y que seguramente a todo el auditorio que nos sintoniza en este momento, pues es de que muchas veces cuando se nos muere un amigo, un Sí. familiar, sufrimos. Claro. Porque Pero no sé, es que me queda la duda. Ustedes o usted viene a decirnos ahora con este libro Un viaje hacia la luz, Sí. editado por el sello Alamá, que es una escuela donde Sí. se pasa a un nuevo nivel. Pero ¿cómo debemos entender los que nos quedamos aquí ese proceso? Es un proceso muy natural, Johan, ¿sí? Es un proceso natural, es un único proceso lógico que tiene. Yo comencé a escribir el libro por causa de una pérdida. Por una pérdida Una familiar. pérdida de mi hermano. Yo, después de la muerte de mi hermano, yo procuré un médium espírita. Sí. E meu irmão me mandou muitos recados, muitas manifestações em minha casa, em casa de minha madre, do meu irmão. Então eu tenho a convicção, porque eu conto. Tu queres ouvir uma história? Ujú. É o primeiro capítulo do livro. Uns 2 meses depois que minha irmã morreu, eu e minha madre procuramos uma igreja espírita em Syracuse, New York. Syracuse é uma cidade chiquita, em centro de Nova York, e tinha uma igreja espírita. Fomos à igreja e a minha mãe falou para mim: tu hablas muito, tu sentas atrás que eu sento na frente, eu quero objetividade. Minha mãe, naquela época, era cética. Então, minha madre sentou na frente da igreja e eu sentou atrás. O médium, que eu conto a história no livro, falou com minha mãe, falou com minha madre e falou assim: tu estás numa tristeza tão profunda que eu não posso te ajudar, eu não posso te dar uma mensagem. Depois de uns 3, 4 minutos, o médium veio para mim e falou: eu tenho um nome de Fred, tu conheces esse nome Fred? Eu falei: bem, Fred, claro, é meu nome, Ricky é um apelido. Ah, ok. Sim, meu nome é Frederick. E ela falou: não. Esse nome pertence a um espírito mais velho que habla com um sotaque, Con un acento. um acento italiano, e tu foi batizado em homenagem Ujú. a ela. Diz que é seu abuelo. Meu abuelo se chama Fred, que chamava Fred, eu fui batizado em nome dele. Então, já as coisas estavam boas. Depois o médium me falou assim: este espírito está trazendo um chico de 11 ou 12 anos de idade que acabou de fazer a transição desta vida para a outra nos últimos 2 ou 3 meses. Está me mostrando uma foto deste chico atravessando a calle e um coche batendo-lo, Lo atropella. atropela. E ele diz que é seu irmão chamado Joe. Tu lo conhece? Bem, claro que me conhece, meu irmão Joe, e morreu atravessando na calle, uma coche bateu. Ele disse para minha madre que o espírito do meu irmão ia se manifestar em nossa casa para que ela teria certeza que o espírito de Joe Sobrevivió. a morte, como o espírito de tu, de eu, de mim, sobrevive à morte. 2, 3 semanas depois, minha madre acordou com um zumbido Se despertó. La despertó. no un ouvido. zumbido. Nós moramos numa casa de dois Dos águas, Ujú. sim. O quarto de Joe era lá em cima, sim. Pero, pensa, é só 3 meses depois que seu filho morreu, minha madre não subia a escada.
deixava a roupa embaixo da escada, não subia. Nesta manhã, às 6 horas, ela sentiu uma força para subir a escada. Quando ela subiu, ela viu escrita na parede, em inglês, sim? I love my mother, eu amo minha madre. I love my father, eu amo meu padre. Don't cry, não choras, não me extraña. Não me estranha um coração grande com o nome de Joe. ¿Y eso quién lo puso? Não, Joe estava lá 2 dias antes e minha madre começou a chorar, ficou muito nervosa, chamou mim, chamou meu padre, me chamou minha outra irmã que está, um outro irmão, sim, e todos os dizem, não estava lá ayer, não estava lá ayer. Então, eu comecei a me interessar nesses fenômenos, como eram, se eram verídicos, se eram falsos, como é que eram. Eu comecei a investigar muito e eu cheguei à conclusão que os fantasmas são de verdade e quando nós aceitamos o fato que todos nós sobrevivemos à morte, nós temos que mudar nosso comportamento, porque cada vida aqui tem um sentido. Tua vida tem um sentido, minha vida tem, do Arnoldo tem um sentido, e nós temos que começar a respeitar a vida dos outros. Claro, qué barbaridad. Entonces, ¿es cierto que después de la muerte hay otra vida? Sim, sem uma sombra de dúvida, há várias vidas. Há várias. Sí, porque por lo regular, a lo mejor por la religión, a lo mejor por nuestra cultura, Sí. al menos en México pensamos de que si una persona muere, Sí. ya se acabó todo. Acabou. Então, jogar uma pergunta para você. Por que um ninho nasce numa família muito boa e outro ninho nasce numa família sem oportunidade? Se é uma vida e acabou, onde está a justiça? Onde está a lógica? Onde está a razão da vida? Exactamente. Sí. Pero tenemos un objetivo, tenemos una misión en Sí. esta vida. Eu não. A palavra missão é uma palavra muito complicada. Eu penso que algumas pessoas têm missão e outras pessoas têm lições. Algumas pessoas se encarnam, alguns espíritos se encarnam para mostrar um caminho, para fazer uma coisa. E outros espíritos se encarnam para aprender, para progredir. Ya para progresar. Sim. Ah, ok, eso es interesante. Entonces, los que nos quedamos aquí, debemos aceptar de que hay una vida más allá. Várias vidas mais allá. Más, Sí. varias vidas. Pero claro, a reencarnação. Por uma coisa muito importante lembrar. Quando tu morres, nós outros morremos, nadie vire santo na hora. Não é uma santidade instantânea. Não é uma sabedoria instantânea. Não é uma luz instantânea. Tu continua na nova vida como tu há passado nesta vida. Nada mais, nada menos. Ya. Excelente. ¿Y a dónde se va cuando uno muere? Isso é muito simples, isso é uma outra dimensão. Um exemplo para você. Sí. Tu vês um avião. O avião sobe. Tu estás olhando para o avião. Ela sobe no céu. ¿Al cielo? No céu, depois fica pequito. Depois tu não vês mais. O avião continua existindo, não é verdade? Así es. É a mesma coisa. Quando tu passa para uma outra dimensão, é que nossos sentidos não há ver, pero não percebem, pero o espírito existe. Claro. ¿Y en qué momento Sim, la persona que ya muere sim. desea regresar a comunicarse con nosotros o para qué? Às vezes não pode, não é todo. La médium de que conto a história em Del capítulo 1. uma viagem hacia a luz, me falou: se um médium habla para usted, vienes para minha casa viernes a las 8 da noite porque tu vai conversar com seu padre. É uma mentira, é um charlatanismo. Não tem uma regra. Uma vez eu estava com este médium e uma tia
tia Una sim. tía. Uma tia ha morto. E eu me gostava muito dessa tia. Eu estava conversando com meu irmão, estava lá, meu abuelo também. Aí falou, e tia Beezer, posso falar com a tia Beezer? E o médium falou, não, é impossível, ela está numa outra vibração, um outro plano. Porque tem várias vibrações. Várias vibrações. Não existe um inferno, não existe um cielo, existem vibrações. ¿Son vibraciones? Son Entonces vibraciones. el cielo y el infierno no existen. Não. Um inferno eterno não existe. O que é o cielo? Cielo é quando o nosso espírito está progredido e está reunido com o Criador. Este é o cielo. Muy bien. Os budistas falam que é nirvana, os católicos falam que é o cielo. É tudo a mesma coisa. Claro. ¿Y en qué momento de ese proceso evolutivo de un alma, de un espíritu, O espírito. pues inicia una nueva etapa? O sea, me refiero, muere, Sim. llega ese otro más allá, pongámoslo así. ¿Cuánto tiempo permanece en ese más allá y después cuándo regresa a la Tierra? ¿O cómo está ese proceso? Depende de cada caso, é um caso. Não existem regras, não existe um timetable. Como é que estava timetable? Un horario. Honorário. Não é um ônibus, não é um avião que saca lá doce. É quando o espírito está pronto para progredir, porque nós temos um grande presente chamado Libre albedrío. eu não consigo falar albedrío. Então, Ahora más difícil. através do livre albedrío, Albedrío. nós claro. progredimos, nós hacemos escolhas. Entonces, en ese más allá, Sí. ya no es de que si la gente rica es pobre, que si estudió o no estudió, allá no es, esto no importa. Não importa. Allá es parejo. É tudo igual. É tudo igual. O que importa é o desenvolvimento da alma. Rico, pobre, as coisas desta terra. Estudia ou não estudia, são conceitos, ideias desta terra. Pues muy bien, es interesante pues esto que nos viene platicando el autor Ricky Medeiros del libro Un viaje hacia la luz del sello Alamá. Y señor Lagner, ¿qué nos puede decir de este libro? ¿Cuál ha sido la aceptación? ¿Cuál han sido los comentarios de los mexicanos? Bueno, yo tengo la impresión, y es solamente eso, una impresión, no soy todavía listo para constatarlo, pero creo que está siendo bien aceptado. Hemos hecho algunas entrevistas de radio, la presentación en Exposer, el libro se está distribuyendo ya bien en todas partes y creo que la gente se está interesando porque por la sencillez en cómo se tratan estos temas que son complejos. Una gran virtud de este libro es que estas historias nos ayudan a comprender de una manera muy, muy sencilla un tema muy complejo. Creo que la aceptación es buena y bueno, yo como editor pues debo esperar que sea magnífico. Así que esperemos que así siga. Como autor, yo también. Editor también. Sí. No, y hay que hacer la invitación en este momento a todas las personas que nos sintonizan a que adquieran este libro, Un viaje hacia la luz, de Ricky Medeiros. Y más abajo de este libro dice: descubre un testimonio de fe, esperanza, amor y redención. Un libro publicado por el sello Alamá, de la serie Espiritualidad, ¿verdad? Claro. Muy bien, yo estoy viendo aquí en el boletín de prensa que me enviaron que estos 5 casos reciben la ayuda y guía de Bob, Sí. que es un espíritu que representa el amor divino. Sim, tu és católico? Sí. Eu também eras católico, sim. Quando eu era pequeno, as irmãs falaram para mim que eu tinha um anjo da guarda. Un ángel de la guarda. Um anjo da guarda. Um anjo da guarda, um guia espiritual, é tudo a mesma coisa. Bob é uma guia espiritual. Todos nós outros temos um guia espiritual, um anjo da guarda, que ajuda a nós na transição e também ajuda a nós a ser uma retrospectiva de nosso passado, de nossa vida. Ajuda a nós a ser umas escolhas, oferece opções para as outras encarnações. Ah, ok. ¿Y cuál fue el proceso para que Ricky Medeiros escogiera estas 5 historias que están plasmadas en Un viaje hacia la luz? Buena pergunta. Eu não sei.
una focinha habla conmigo. Una pequeña voz. Una pequeña voz habla conmigo. Ah, sí. Sí. Y esa voz le dijo qué casos tenía que poner en Sí, este libro. sí. ¿Y cómo le llegaron estos casos? Eu comecei a escrever. Eu não sentei. Eu não sentei numa cadeira. I didn't sit down. No me senté. Não me sentei com um papel e agora eu vou escrever do Marianne. Marianne vai fazer isso. Não, eu escrevi. Eu não planejei nada. Veio uma coisa de improviso. Sí, no fue algo que planeara que estas Não historias... foi formatado. No fue ok. con un formato, sino que se dio. Pero todas estas historias son reales. Sim. Y conoció a todas estas personas. Eu não. Essas pessoas não estão acá. Estão em outro lado. A ver. O sea, los 5 casos que usted nos relata en un viaje hacia la luz Sim. son personas que ya murieron. Sim. Sim. Y esas personas que murieron, a su vez se comunicaron con usted. Sim. 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 ¿Y cómo? Una focita. Es la vocecita. Essa voz. Essa voz. É uma coisa muito difícil. É intuição. É uma voz. É uma sensibilidade. É inspirações. É uma conjuntura de coisas. Qué barbaridad. Pero ¿es cierto? Sim, é certo. Te juro. ¿O es ficción esto? Não é ficção, não. É uma coisa. Jornalista em Brasil me perguntou: tu escreves por quê? Por causa do dinheiro? Eu mostrei meu salário do meu trabalho, que é 5 vezes mais em um mês do que um ano de vender livros. Então eu não preciso falar uma mentira. Sí, no hay que... Eu não necessito inventar as coisas. Claro. Eu acho que esse assunto é muito sério. Ela mexe muito com um sentimento humano. Então, quando eu respondo, eu não sei, é a verdade. Eu sinto e escrevo. Eu tenho certeza. Uma pessoa me perguntou: mas tu tens certeza que a influência dos outros? Eu falei: eu tenho, porque os ensinamentos e os conceitos dos meus livros são muito melhores do que eu sou como uma pessoa. Muy bien. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues yo creo que esto lo hace doblemente interesante para todos nuestros amigos que les interese pues conocer ese más allá que hay, cuál es el proceso y sobre todo pues estas historias, 5 historias contenidas en este libro Un viaje hacia la luz, donde pues el testimonio no son de personas vivas, sino son personas que ya nos dejaron, que ya dejaron este plano en el cual los seres humanos nos movemos y que, bueno, algunas personas dicen que es ese más allá. En esta entrevista con Ricky Medeiros hemos escuchado su punto de vista en torno pues a este gran tema: qué sucede después de que fallecemos, hacia dónde vamos, nos mantenemos con vida dentro de esa otra dimensión. Así que bueno, pues es un tema muy interesante que siempre nos preguntamos y que aquí en La Insólita Experiencia hemos abordado en diversos momentos. La invitación para que usted se suscriba a este canal de Insólita Experiencia Radio y también al canal principal de un servidor que es Johanan Díaz, www.youtube.com/user/Johanan Díaz. Así que para que usted se mantenga bien informado, para que usted conozca los testimonios, los mensajes, en fin, toda esa información que tanto nos llama la atención y que deseamos siempre tener lo último de lo último. Yo los espero en una nueva emisión de Insólita Experiencia Podcast. Insólita Podcast. Hasta la próxima.